Vamos lá, mais um vídeo onde eu vou contar algumas impressões que eu tive sobre os seguintes tópicos: prostituição de alma, mediunidade, várias dinâmicas espirituais, principalmente em situações de quê? Situações de festinhas e situações de experiências de mundo, digamos assim. Já deixa o seu like, já compartilha, porque nesse vídeo talvez você entenda que o mundo ele não é nem um pouco parecido com o que você acreditava que era. E você vai perceber coisas que você nem fazia ideia que existiam. Vamos lá. Seguinte, lá fui eu numa experiência na qual eu fiz parte de uma festinha. E eu até falei aqui antes no canal que, cara, eu já tive essa vida de festinha, de beber e tal. E na época eu não sabia o que acontecia e por que eu tinha essa vida. Hoje, com um trabalho um pouquinho melhor, um entendimento um pouquinho melhor de mediunidade, de dinâmicas espirituais, e de ter uma vida mais próxima de Deus, eu pude perceber um pouco melhor como é que funciona esse trem. E aí, a coisa que mais me chamou a atenção particularmente foi como a possessão ela acontece assim, a rodo nesses lugares. E aí as pessoas, elas não se dão conta que são possessas. Elas não se dão conta. E elas não sabem como é que funciona a dinâmica cerebral nelas durante esse processo de possessão. E aí elas acabam acreditando que estão fazendo aquilo por própria vontade, mas na verdade elas estão apenas sendo ferramentas, ferramentas de manipulação por parte de espíritos que querem ter sensações em primeiro lugar. Via de regra, essas sensações, essa tal dessa fisicalidade, né, de você sentir o corpo, de você sentir o toque, aquela coisa assim, sabe? Pegar, sentir e degustar nesse sentido, nada mais é do que uma tentativa de você conectar o seu coração, ou seja, da perspectiva do espírito, com a fonte. E aí o espírito busca, presta atenção que isso aqui é poderoso, tá? E vai ser esclarecedor para você. O espírito busca, da perspectiva dele, do nível 4 que ele está, ele busca se conectar com a fonte através do ser humano. Só que isso é o verdadeiro objetivo do espírito. Só que o espírito não sabe disso. Então o espírito age através de buscar o efeito. O espírito sente tanta fome, e é aí que você tem, né, um monte de nomes e nomenclaturas associados. Mas presta atenção na característica, na descrição do rolê. O espírito tem tanta fome que ele se avoluma quando ele vê uma oportunidade de alimentação. Ele se cresce e com muita ênfase, com muita, digamos assim, com muita fome. E ele quer se alimentar. E aí ele vê um ser humano e aí ele lança iscas na cabeça do ser humano. E essas iscas, elas são compostas do quê? Do que se chama de realidade imaginativa. O que é isso? Vamos lá. Para explicar, eu vou ter que rapidamente falar a diferença entre o mundo espiritual e o mundo dos homens. O que acontece? O mundo dos homens, ele é composto de duas metades. Uma se chama espaço-tempo, que é o que a física clássica já contempla. Só que a outra metade, que a física clássica, como se conhece no mainstream, não contempla, é o tempo e espaço. E por que que esse conhecimento ele não é difundido? Justamente porque tem um monte de hierarquia espiritual que opera através dessas dinâmicas. E elas não querem se sentir expostas porque elas não sabem o que pode acontecer com essa exposição. Então você tem o tempo e espaço, que é uma dobra do espaço-tempo. Então, toda vez que você está acordado, você está com um foco consciencial maior no espaço-tempo. A sua consciência está focada no espaço-tempo,
onde você processa e depura as informações do mundo real, da física clássica tal como a conhecemos e até a física quântica tal como a conhecemos. Tudo bem. Aí o que que acontece? Você vai dormir, você sai do corpo. E aí você vive só o tempo e espaço. Então existe uma barreira, existe uma condição limítrofe entre espaço-tempo e tempo-espaço que se chama velocidade da luz. Carbono, eu não acredito em nada do que você está falando. Foda-se, eu não estou falando aqui para agradar você, nem porra nenhuma, nem ninguém, entendeu? Então, isso é só uma explicação preliminar para você entender onde eu vou chegar. Então, na 3D, que é o mundo dos homens, existe essa diferenciação, espaço-tempo e tempo-espaço. Pois bem, aí, no mundo dos espíritos, não existe essa diferenciação, não existe esse véu. Ou você está num ou em outro. Os dois são uma coisa só. Sendo assim, o que nós entendemos como uma realidade imaginativa, ou como um pacto imaginativo, um pacto emocional entre duas ou mais pessoas, para eles faz parte da matéria-prima da verdade deles. Faz parte do mundo que eles conhecem. Então, o que que acontece? Essa dinâmica, para se manifestar no nosso mundo, ela precisa ser reforçada de tal modo que cruze a barreira entre tempo, espaço e espaço-tempo. É o que se comumente conhece como você concretizar o seu pensamento. É que Napoleão Hill já falava. O ser humano tem uma capacidade criadora. O que que ele não entendeu efetivamente 100% é que essa capacidade criadora, ela fica restrita ao tempo e espaço. E para trazer para o espaço-tempo você precisa de persistência, você precisa de intensidade, você precisa de mais pessoas para te ajudar nisso daí, você precisa de repetição e, e criar um mastermind, e por aí vai. Então tem alguns ingredientes para você trazer para o mundo real aquilo que você primeiramente imaginou. Só que lá no mundo dos espíritos isso meio que já vira realidade. Essa realidade que meio que acontece, ela é de certo modo um pouco, é como se ela tivesse um poder gravitacional e as coisas começassem a matéria começasse a, como é que eu posso explicar isso, né? Começasse a se condensar ou se a reunir e a se rearranjar de modo que acabasse a matéria tornando uma forma diferente. Mais ou menos essa parada. É por isso que no mundo dos espíritos, eles meio que são X-Men com poderes de mudar a própria forma, shapeshifters. E só que não é simples como parece, né? Não é tipo, X-Men assim, brum, virou a outra, não. Tem uma certa tentativa e erro. E eles não conseguem ter a forma que eles quiserem só porque quiseram. Existe uma coisa chamada de perfil energético e eles precisam ter um perfil energético compatível com a forma que eles visualizaram na cabeça. Essa é a diferença. Não basta só visualizar. Você precisa ancorar isso na realidade. E para isso você precisa ter uma forma corpórea que tenha uma adequação de ancoragem de energia. Vou dar um exemplo. Isso pode pirar a cabeça de muita gente. Eu estou cagando e andando, para isso só vou falar o que meu coração está apontando. Sabe aquelas ideias de gender bend? Aquelas coisas assim e tal? Então, o que, que acontece? Vamos supor que você tem uma forma primariamente macho. Tá? Eu vou usar esses termos só para ficar bem claro o discernimento. Vamos supor que você tem uma forma macho no mundo espiritual. Se você, por qualquer razão da tua cabeça, quiser, digamos assim, mudar o seu corpo para uma forma fêmea, se você não tem a ancoragem no seu corpo do padrão energético associado, não vai funcionar. Vai ser tipo a fusão do Dragon Ball que dá errado, que eles erram o ponto dos dedos, aí fica um Gotenks gordão, zoado, fora de proporção e tudo mais. Acredite,
É exatamente assim que acontece. E fica uma coisa bizonha. Então, você tem a parte da imaginação e você também tem a parte da ancoragem corporal. Entre uma coisa e outra, existe uma coisa chamada de perfil energético. E quando você tem um perfil que ancora isso na realidade, beleza. Aí você dá conta de, no seu caso, considerando essa ideia de shape-shifting, mudar a forma do corpo. Beleza, isso é material assim para, vixe Maria, assim, enfim, entendedores entenderão. Aí as ramificações vai, aí tem toda aquela narrativa de gênero e tal, que é apenas uma consequência no mundo dessa realidade espiritual. Só que quem é falto de entendimento não entende. Aí se opõe a uma verdade que desconhece. E aí fica essa guerrinha sem sentido. Aí de um lado você tem, não, mas você não pode obrigar eu a falar o que você quer. Aí fica lá, eles catam um ponto e ficam batendo naquele ponto. Do outro lado você tem gente que acaba experienciando esse tipo de dinâmica, mas não consegue dar nome. Aí vem uma narrativa que, independentemente das falhas que tenha, traz essa ideia e a pessoa se identifica com a narrativa. Aí começa a falar, não, gênero não binário, aquela coisa toda. Só que qual que é o pequeno grande problema no nível 3, que é o nível do ser humano? Não dá para você considerar que o nível 3 é igual ao nível 4. Mesmo que fosse exatamente a mesma coisa, na prática, o seu perfil energético não dá conta de ancorar a forma que você, digamos assim, visualiza na tua própria cabeça, sacou? Só uma pequena tangente falando dessa tal de disforia de gênero e tudo mais. Mas aí você tem fatores espirituais que são associados, entidades espirituais. E falando de ideia de fêmea, tá? Vamos supor que, independentemente do seu sexo biológico, você se veja como uma mulher. Pois bem, aí você tem a configuração energética da mulher no sentido de como colocar isso de uma maneira não tão assim, né? É como se fosse um hub energético. A mulher, por si só, ela é uma potencializadora. Ela potencializa a mente. Então, essa configuração energética permite com que a mulher consiga multiplicar, mas não semear. Então, qualquer semente que cai lá, ela multiplica várias vezes, mas ela não gera uma semente. Beleza. Quando se fala no nível de configuração espiritual, muitas vezes o que se chama de mulher, olha só, presta atenção, o que se chama de mulher, na verdade, significa escravo. Novamente, não sou eu que estou dizendo isso. Presta atenção. O que se chama de mulher para o mundo espiritual é o que se entende como escravo. Beleza? E aí, tem um monte de ramificações com base nisso. É um assunto extremamente complexo de se falar em alguns minutos. Mas qual que é o ponto que eu vou frisar? Vamos ver se o microfone ainda está funfando. Da última vez, deixou de funfar aí com um tempinho. Vamos lá. Eu vou falar as impressões e as experiências que eu tive nessa festinha, beleza? Que tem a ver com as mulheres. E também com os homens, mas focando nas mulheres primeiramente. Elas acessaram muito mais uma realidade imaginativa na qual, presta atenção, elas acreditavam numa narrativa de que elas têm valor. Presta atenção, porque a sutileza está nas palavras. Então, por exemplo, alguns trejeitos corporais de olhar para jogar o ombro e olhar para baixo, assim como se estivesse falando, olha tudo isso daqui, subconscientemente falando, sabe? E qual que é o problema? Uma coisa é você ter uma crença de que você tem valor, qualquer valor que seja. Outra coisa é você saber que você tem valor. Sabe aquela coisa que
quem é não precisa ficar falando que é. Não precisa ficar querendo te convencer que é, sabe? É isso que não acontece nessas dinâmicas espirituais, nesses locais. Então, o que mais tem são pessoas, de maneira geral, querendo provar que tem valor. E as mulheres, especificamente, concentrando energia e atraindo energeticamente entidades espirituais. E aí o desfrute da parte humana das mulheres na 3D, qual que era? O desfrute de acessar uma nuvem de realidade temporária. Uma nuvem que diz, através de uma crença e de um conteúdo de imagem, de imaginação, que elas são desejadas e são desejáveis. Qual que é o problema do rolê? O problema é que é uma crença e que a mulher acredita enquanto está plugada numa nuvem de realidade temporária. O que acontece a partir do momento em que ela despluga dessa nuvem? Ela começa a sentir um vazio dentro dela. Vamos lá. E a parte dos caras? Os caras, eles acabam incorporando também entidades, espíritos, etc. E, geralmente, jogando para fora energias acumuladas. Então, caras que aconteceu isso, estavam fazendo movimentos de bimbada, certo? E se você olha isso fora de contexto e fora da música, você pode considerar uma coisa muito esdrúxula e tudo mais, uma coisa meio absurda e tal. Só que no contexto da música, no contexto de todo o consumo de bebidas alcoólicas e sei lá o que mais, aquilo passou a ser normal, entre aspas. E aí, na prática, da perspectiva dos humanos, machos, eles estavam botando para fora uma energia que estava acumulada. Da parte dos espíritos, os espíritos estavam tomando eles e fazendo eles colocarem para fora uma energia que estava estancada da parte dos espíritos, geralmente em relação a mulheres. E aí tem, de um lado, a pessoa que se coloca numa posição de receptora de energia, e do outro lado, alguém que se coloca numa posição de provedor de energia. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é uma conexão. Essa conexão, consequentemente, perpetra, ou seja, dá continuidade ao ciclo de promiscuidade do rolê todo. Por quê? Porque essa energia que estava sendo colocada para fora não era uma energia neutra, era uma energia que tinha um intuito, era uma energia que só era colocada para fora porque estava conectada numa nuvem de realidade temporária e imaginativa. E essa nuvem de realidade temporária e imaginativa dizia o quê? Por exemplo, que o cara tinha poder mediante a força das bimbadas que ele dava. Que bosta de crença, cara. O cara achava que ele era o fodelão porque ele entregava mais energia. E aí, na cabeça do cara, ele acreditava que isso era uma demonstração de virilidade, de masculinidade, de poder. E aí, essa demonstração, no fundo, o que acarretava? Numa entrega de energia, num esgotamento. Em você doar a sua energia. E aí, se você começa a puxar o carretel e você chega na origem desse tipo de comportamento, o que você encontra? O padrão da queda do estado de graça da humanidade. Para simbolizar e simplificar, eu vou chamar a energia masculina de Adão e a energia feminina de Eva, beleza? Então você imagina Adão, corpo de macho, Eva, corpo de fêmea. O que aconteceu? Eva pegou e traiu Adão. E qual foi o conceito corrupto que foi introduzido nessa brincadeira? Foi o conceito de você sugar a energia do seu coleguinha e ficar por isso mesmo. Isso até então nunca tinha acontecido. Existia um nível de vida tão colaborativo que isso era impensável. Tipo, pô, eu vou catar uma energia
uma energia vital de um colega, digamos assim, eu vou puxar a energia vital dele, não faz sentido. E até então isso nunca tinha acontecido. Pois bem, dessa maneira, e aí aconteceu. Qual que foi o efeito colateral? Foram alguns. Tá? Vamos listar apenas 3 principais efeitos colaterais. Primeiro, a fêmea, pensando em Eva, ela obteve acesso a um primeiro pensamento incorreto. O pensamento de que eu posso obter vantagem à medida que eu sugo energia sexual do macho. Esse foi o pensamento que ela obteve. O pensamento do macho foi qual? O primeiro pensamento nesse sentido. Fico com raiva por querer a minha energia de volta e ela agora estar em posse da fêmea. Então, 2 grandes problemas se originaram nisso. Primeiro, infidelidade da parte da fêmea. Segundo, violência na parte do macho. O que aconteceu? O macho, fisicamente mais forte, eventualmente pegou e tomou à força a fêmea. E aí usou de violência física para sobrepujar a fêmea. E aí, olha que doença, que loucura essa porra. Mas você vai acompanhar o raciocínio e você vai entender. Aí o macho, para se vingar da energia que a fêmea tinha pegado dele, ele faz forçosamente uma violência num intercurso em relação à fêmea, sem o consentimento da fêmea. Olha que cagada estratosférica. Aí no final o que acontece? O macho joga a energia dele, só que uma energia que tem o quê? Um intuito por trás. O intuito ulteriormente o quê? Sobrepujante, um intuito de atropelamento energético. Isso foi uma péssima consequência que aconteceu da parte do macho. Qual que foi da parte da fêmea? Primeiro, ela foi infiel. Aí foi se instaurado o quê? A infidelidade. Só isso já é péssimo. Como se não bastasse, teve um terceiro efeito colateral, que foi o quê? A gravidez. Não dá para você catar uma energia vital e ficar por isso mesmo. Aí o que acontece? A fêmea, que até então parecia que estava no topo da onda, né? Tinha se dado benzão. Catou a energia do macho e não deu contrapartida para ele e ficou por isso mesmo. Aí o que aconteceu? Ficou grávida. Aí ela precisou dar a energia dela para formar a criança. Não obstante a isso, se lascou no parto, porque teve dores. E como se não bastasse ainda, colocou uma pessoinha no mundo e aí gerou vínculos emocionais com a forma de vida. E aí, olha que loucura. Ela não tinha dado, ou melhor, ela não tinha pego a energia do macho, ela precisou dar a energia através dos seios para o bebê. E assim o ciclo se encerrou, fez um 360. Só que não termina por aí. O macho, por ter essa memória histórica de ter a sua energia roubada por parte da fêmea, qual que é a região corporal que mais lembra o macho de que ele precisa dessa energia? Ele está com fome, ele vai olhar para onde? Subconscientemente, para a teta, sacou? E vai lembrar que ali é uma fonte de energia que precisa ser passada de volta para equilibrar o rolê. E aí você tem mais outras várias ramificações negativas de promiscuidade, de insinuações, aquela coisa assim, né? Vou mostrar só um decotinho e você não pode fazer nada. Então, da perspectiva, presta atenção, da perspectiva genérica do macho, é uma filha da putice fazer isso. Porque o macho, ele está com fome. Aí pensa só, você está com fome. Aí vem um coleguinha e fala, olha só esse banquete aqui. Você não pode comer nada. Vamos supor que o coleguinha tenha pago pelo banquete. Ele está no direito dele de fazer isso? Sim. Tecnicamente, sim. É legal ele fazer isso com o coleguinha? Aí é diferente.
Uma coisa é se ele está no direito dele de fazer isso. Uma coisa é a regra, outra coisa é a boa prática. Uma coisa é o direito do coleguinha em mostrar para o outro que está com fome a comida. E aí você pode me dizer que, mas não é problema do cara do banquete a fome do outro. Sim, não é problema. Para quem tem o banquete. Agora, cadê a empatia? Cadê o mínimo de conhecimento, de preocupação com a dor do outro? Entendeu? Por quê? Amanhã pode ser o seu lugar. Amanhã pode ser você que esteja com fome. Você ia gostar? Se fosse com você? De mostrarem, olha só o que você não pode ter. Entende? Aí o que que acontece? É a mesma coisa. Aí vem sempre as proponentes, né? Não, isso quer regular o que eu estou vivendo. Eu não quero nada. Eu estou cagando e andando para isso daí. Eu estou só explicando como é que funciona o jogo. Fechou? Então, aí nesse momento dessa festa, tava essa sexualização, obviamente, no nível extremo. E aí da parte da fêmea, tava sendo essa reencenação e com variantes. Ou seja, o quê? Ela acreditando que tem valor, né? E aquela coisa de tocar no próprio corpo e de fazer movimentos. Aí tem mudras, que é movimento de mão. Aí tem insinuações e gestos espirituais. Aí tem os olhares, aí tem os trejeitos, aí tem os trejeitos programados e tudo mais. Um monte de coisa, um monte de coisa. Mas resumidamente é o quê? É a fêmea acreditando que ela tem valor. Até aí não tem problema nenhum. Aí qual que é o problema? Por causa de uma crença. Esse é o problema. Quando você de fato tem valor, você não precisa escancarar que tem. O fato de você escancarar, olha como eu tenho valor, no mínimo é questionável. Mas beleza. E aí o macho tal, naquela dinâmica e coisa e tal. Beleza. O álcool, nesse sentido, apenas mascara esse problema. Porque a possessividade, ela não precisa de droga para acontecer. Ela só precisa de uma predisposição de ressonância de frequência de crença. Se você tem uma mesma crença que está em ressonância, em sintonia, na mesma frequência de uma outra crença de um espírito, já pode ter um pareamento Bluetooth. Isso é como se fosse, de fato, um pareamento onde dois dispositivos têm a mesma chave de acesso. Essa chave de acesso se chama sua crença. Então, é por isso que é tão importante você fazer um trabalho interno para você ver quais as crenças que você está nutrindo na sua mente. Beleza. Ah, Carbone, mas você não estava lá no rolê? Tava. Você bebeu? Claro que não. Eu estava lá, tava um monte de gente lá, gente, tava tudo escambau lá. Mas beleza. E qual que era o rolê? O rolê era teoricamente se divertir, mas aí qual que é o problema? As pessoas acabam falando coisas e não entendem o real significado delas. Tipo, ah, mas isso é uma diversão. Peraí, diversão para quem? Qual que é a real diversão do rolê? Como as pessoas elas não entendem realidade temporária, elas não entendem realidade imaginativa, elas não entendem pactos emocionais, elas acabam vivendo a realidade temporária, que é só alfa, ao invés da realidade completa, que é alfa e ômega, ou seja, Deus. É simbolizado na Bíblia pela água do poço de Jacó, que é só uma água que você bebe e depois você tem sede. Nunca satisfaz por completo. E aí, da perspectiva que eu tenho, o que, que acontece? O jogo, caso você não sabe, e novamente, eu não estou nem aí, o que, que você acha e tal, da minha visão de mundo, foda-se. Agora, o que, que acontece? Existe reencarnação, tá?
E tem um game, um tipo de game, que é um game single incarnation e um game que é multi-incarnation. O que é isso? Um game que é game é a sua estratégia de vida. Quando ela é uni-encarnatória, você tem uma série de limitações. Quando ela é multi-encarnatória, você tem outros desafios. Quando você foca só nesta encarnação, você necessariamente está muito mais suscetível e sujeito a todas as vicissitudes, os BOs, os contratempos que acontecem na vida. Então, por enquanto, ainda está gravando o microfone. Você fica muito mais sujeito a essas vicissitudes. Quando você está jogando um jogo multi-encarnatório, o que acontece? Uma porta fechou para você, foda-se, cara. Você vai buscar o seu trabalho interno, e um trabalho interno que não é simplesmente enriquecimento, não é simplesmente fazer dinheiro, é você espalhar a mensagem, é você conduzir as pessoas para a fonte, porque adivinha só, todos os desejos, todos os interesses das pessoas podem ser resumidos em: eu quero sentir-me amado. Eu quero sentir esse ato de amar. As pessoas elas querem se sentir amadas e elas querem amar. De forma geral, isso é um interesse delas. E aí, o que acontece? Se elas não sentem que estão amando, elas vão ter problemas. E se elas não se sentem amadas, elas vão ter problemas também. Por que a realidade completa é alfa e ômega? Porque é princípio e fim. Realidade imaginativa que se concretiza. E de cada combinação certa de realidade imaginativa que se concretiza, você tem infinitas combinações erradas de realidades imaginativas que não se concretizam. Está acompanhando o raciocínio? Você tem várias formas erradas de fazer uma única coisa certa. Sabe o Thomas Edison e a lâmpada, aquela história? O cara tentou 999 vezes e deu errado e tal. Cara, teria mais muitas vezes que ele poderia tentar errado. Não é porque ele esgotou todas as chances, é porque tem várias formas de você fazer uma coisa errada. Você pode acrescentar um novo ingrediente que é errado também. Agora, para fazer algo certo, é o único jeito, o jeito certo. Então pode-se dizer que, de forma geral, as pessoas estão num processo de tentativa e erro para aprenderem o que é correto, o que é procedente, o que é real, verdadeiramente real. E aí tem gente que se contenta só com começos, com iniciativas sem acabativas. Então, não, eu vou plugando nessa nuvem aqui de realidade imaginativa, depois eu vou para a próxima nuvem, depois eu vou para a próxima nuvem. E aí é festa em cima de festa, em cima de festa, é droga em cima de droga, em cima de droga, é álcool em cima de álcool, e assim vai. Grupos de espíritos que vão tomando a pessoa, aí ela vai conhecendo gente nova. Nossa, que legal conhecer coisas novas, né? Que legal. Aí ela se maravilha, como, uau, coisa nova e tal. Vou te falar, você que é mulher, você quer ter paz de espírito? Então aprenda a conviver com as tuas próprias emoções, os teus próprios pensamentos. Para de fugir de você mesma. Começa a meditar e a ficar em paz com você mesmo. Você está dizendo que é para eu parar de comprar? Eu não sei se isso é algo possível, tá? Nesse mundo. Agora, o que é possível é você estar em paz com você mesmo sem ter essa compulsão, sem ter um comportamento compulsivo. E sem ter aquela coisa de focar o novo o tempo todo. Novo, não, preciso de novidade, preciso de novidade. Que isso, cara? Cadê a serotonina na sua vida? Cadê a ocitocina na sua vida, entendeu? E os caras? A mesma coisa. Aprende a conviver com as próprias subjetividades. Vai meditar. Eu não gosto de meditar. Então tá fudido. Vai ter que aprender a meditar. Mas eu não quero. Foda-se. Entendeu? Nossa, como você é grosso. Foda-se. Tô nem aí. Você aprender a meditar é um pré-requisito.
para você conhecer a tua subjetividade e conhecer os teus próprios pensamentos e saber discernir o que é pensamento que vem de você mesmo e o que é pensamento que vem de outras pessoas. Sacou? Esse pensamento e esse discernimento de pensamento, ele só vem com a prática, com horas de experiência, tá? Vamos ver. Beleza. Por enquanto, tá tudo certo. Olha só. Aí tá. No fundo, as pessoas querem ser amadas. Elas querem sentir amor. E sentir um amor específico. Um amor que as conecta com a fonte. É por isso que quando você está num estado de graça, você nunca esquece. É por isso que quando você conhece Jesus, você nunca esquece. Quando você é testemunha da glória de Deus, você nunca esquece. Porque essas coisas de Jesus e de Deus e tal, esses papinhos, eles são meras descrições de fenômenos que são autossuficientes. É como se fosse um gerador de energia infinita, que não precisa de uma troca equivalente para gerar energia. E aí você percebe que dá para você preencher esse vazio do teu coração quando você se conecta com a fonte. E você percebe que dá para você evitar de incorrer em vazios do seu coração quando você deixa de prostituir a sua própria alma. Nossa, Carbone, que termo pesado de se usar. Foda-se, não tô nem aí. O que é prostituir a própria alma? É você vender lotes da sua alma, lotes de espaços emocionais dentro da sua alma para outros espíritos habitarem. E outros raciocínios, e outros pensamentos, e outras ideias, e outras ideologias de outros espíritos passarem a permear a tua alma. E como você não tem discernimento, não tem entendimento, você pode concordar com essas outras formas de pensar porque você só dá conta de ter um horizonte de tempo que vê até o fim da realidade imaginativa. Você nem vê onde começa a realidade objetiva. Aí você acha que a realidade temporária é eterna. Porque é tipo assim, imagina que você só dá conta de ver 10 segundos. Aí você vê um evento que tem 9 segundos de duração. Nossa, isso é quase infinito. Outro que tem 11 segundos de duração, acabou. É além do que você dá conta de enxergar. É além do que você dá conta de entender. Então, para você é eterno. E como é que você dá conta de ver além dessas limitações? É tendo inteligência emocional. Que você vai perceber que essas palhaçadas, dessas tolices de soberba, são apenas tolices. Essa palhaçada toda de, nossa, olha o corpo, que da hora e tal, tudo isso é uma tolice, velho. Ah, você tá falando que não é pra cuidar do corpo? Cuida do corpo que você quiser, tô cagando e andando pra isso daí, mano. Eu tô só falando o trem que tá acontecendo. E aí o que acontece? A infidelidade continua, infelizmente, por parte das mulheres, continua, independentemente de quais sejam as razões. E a violência continua na parte dos homens, independentemente de quais sejam as razões. Ou seja, tá certo? Claro que não. Tá 100% errado. Mas aí eu te pergunto, você vai esperar que o outro mude para você mudar? Você vai esperar que alguma mudança parta do outro? Ou você vai começar a trabalhar em você mesmo, que é tudo que você pode fazer e é tudo que você de fato controla? Ah, mas o sistema poderia ser melhor? É claro que poderia ser melhor. Sempre pode ser melhor o sistema. Só que o que acontece? O sistema não vai ser melhor pelo seu input. Ele vai ser melhor à medida que ele se aproxima da verdade. O seu input, o seu feedback, ele pode ser apenas uma tolice. Agora, se aquilo que você coloca como informação de fato aproxima o sistema de maior eficiência, de
utilização de recursos e de maior aproximação líquida das pessoas integrantes desse sistema a um conhecimento da verdade, aí beleza. Aí a Terra, de fato, está sendo mais eficiente como escola. Caso você não saiba, a Terra é uma escola. Esse é o primeiro segredo. Qual que é o segundo segredo? A Terra é uma escola péssima em eficiência. A Terra é uma escola, uma porcaria de escola em termos de eficiência. Mas peraí, se é uma escola, você tem aprendizados, você tem testes e você tem, tipo, prova para passar de ano. Então, esse é o problema. As estatísticas, dentro de alguns escritos mais espirituais, um pouco mais esotéricos e tudo mais, indicam um nível de aprovação patético. O que seria essa aprovação? Seria você sair do nível 3 e ir para o nível 4. Basicamente, de bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que habitaram o planeta Terra, tipo, algumas mil conseguiram fazer essa façanha de passar de nível. Então pensa só, você tem uma escola que ela não aprova ninguém. Aí você pode pensar assim, não, mas a escola pode ser muito difícil. Sim, mas a escola também pode ser sucateada. Esse é o caso da Terra. É uma escola sucateada. É uma escola que, ao invés de adequar o modelo de ensino dela às suas neurodivergências, ela quer que você se adeque ao modelo dela. Aí você imagina, se você tiver um filho neurodivergente, ou você conhecer alguém com esse perfil, você vai entender o que eu estou falando. Se você conhecer alguém com TEA, transtorno do espectro autista, você vai entender o que eu estou falando. São pessoas que precisam de circunstâncias específicas e diferenciadas para que tenham uma vida digna, para que tenham uma integração verdadeira. E o que acontece? Muitas vezes você tem pessoas que são consideradas altamente funcionais, embora sejam neurodivergentes. Mas quem é que tem noção do tamanho da dificuldade que é para uma pessoa que é neurodivergente e é funcional? É um termo meio tosco, mas é um termo que vai ser entendível. Ela funciona, olha que beleza, mas ela está funcionando com um monte de gambiarra interna no cérebro dela, fazendo um esforço desumano para ela só fazer o básico, que básico entre aspas, para as outras pessoas, mas para ela é uma coisa desumana. Então, é aquela coisa, você não sabe a dificuldade do coleguinha. E não tem como você saber porque você não é o outro. E o que você poderia fazer pensando numa sociedade minimamente decente? Você proporcionar um sistema pedagógico que se adeque às necessidades do aluno e não aos interesses da escola ou do sistema de ensino. Entende? Então você tem hoje sistemas de ensino que visam gerar operários e escolarizar as pessoas para seguirem uma certa lógica de produção em massa. Só que esse sistema, ele foi idealizado lá atrás, na época da Revolução Industrial. Hoje em dia, não é mais um sistema vigente, não funciona mais. Hoje já tem automação, já tem robô, já tem inteligência artificial, já tem um monte de trem. Não funciona mais um negócio desse. Só que ainda é aplicado. Por quê? Porque é menos problemático da perspectiva dos agentes que controlam o sistema. Aí eu estou te falando a cabeça deles, tá? Não estou dizendo que eu concorde nem discorde desse negócio. Eu só estou passando as informações aqui para você. Da cabeça desses caras que controlam o sistema, eles pensam o quê? É mais fácil controlar o gado humano se esse gado sempre tiver com fome ou nunca tiver maturidade emocional, porque ele sempre vai ser codependente. Aí a gente só coloca alguém para ser codependente junto com ele, pronto, vira duas metades aí, elas vão ser viciadas uma na outra, tá tudo certo, remendo feito. Ou coloca uma instituição para que essas pessoas fiquem dobradas na cervical em relação a essa instituição e aí acreditem que
trabalhar demais, é da hora, aí entram em burnout, mas tudo bem, elas são substituídas, porque elas só fazem funções. Ou elas acabam empreendendo, mas acabam não tendo amor pela vida, nem pela própria vida e tudo mais. Lembrando que essa é a lógica dos caras, tá? Beleza, então que se lasque todo mundo e é isso aí. Deixa sempre no mínimo, nivela sempre por baixo. Mas por quê? Porque no fundo, eles não dão conta de gerenciar um gado humano que seja autogerenciável, que tenha uma autogestão. Eles não dão conta porque eles não sabem, porque é muito caótico e muito imprevisível você gerenciar tanta gente assim, com tantas vontades divergentes assim, na cabeça deles, né? Porque o que acontece? Eles pensam que quanto mais energia você tiver, mais entropia você vai ter. E não é assim que acontece. Quanto mais energia você passa a ter, mais recursos você passa a ter, a tendência é que você convirja, ou seja, convergência para o quê? Para Jesus Cristo. Lembrando que Jesus Cristo, nesse sentido, é muito mais um símbolo do que uma pessoa, tá? Nesse contexto que eu estou falando aqui. O que é convergir? Convergir para Jesus Cristo? É você convergir para amor incondicional. Se você pegar a pirâmide de Maslow, você vai ter uma pequena ideia disso daí. Se todas as necessidades básicas estão sendo supridas, vai sendo cada vez mais altruísta a tua motivação. Só que o que acontece? Se for muito altruísta a motivação, esses caras não vão ter o alimento deles. Só que por quê? Porque eles não sabem como se alimentar de outra maneira. Eles ficaram viciados em se alimentar de angústia, de sofrimento, de ansiedade, de emoções negativas de maneira geral. Porque eles não dão conta de fazer essa ponte entre realidade imaginativa e realidade concreta, porque lhes falta entendimento, lhes falta inteligência, lhes falta honestidade. E aí eles vivem agindo. Primeiro, eles mentem pra cacete. E aí você precisa ter um discernimento. Aí você pode pensar assim, mas a pessoa mentiu uma vez pra mim, então agora ferrou, agora eu nunca mais vou confiar nela. Não, é só você aprender a perceber congruências, desvios e por aí vai. Ou, em outras palavras, discernir a verdade da mentira. Se você discerne a verdade da mentira, não importa a intenção do outro de tentar te enganar. Você já vai perceber, você vai discernir. Então, esses caras, esses agentes que controlam o sistema, eles são, via de regra, mentirosos crônicos. Eles mentem o tempo todo. Beleza. Por quê? Eles vivem com a cabeça tão intoxicada pelo orgulho que eles acabam acreditando que aquilo que eles estão vendo na realidade temporária vai se manifestar. Para quem já viu Jojo, lembra do Diávolo versus Giorno? É a mesma coisa, velho. O Diávolo viu que ele estava vencendo o Giorno. Aí, na prática, isso nunca aconteceu. Por quê? Porque ele viu uma realidade imaginativa. O Giorno estava na realidade concreta. Completa e concreta. Então esses caras, alguns chamam de reptilianos, outros chamam de cabeçudos, outros chamam de bicudos, aviários, tanto faz a forma que tenham. O que importa mesmo é a orientação da mentalidade deles e a frequência do coração deles. Esses caras, eles se alimentam de energias negativas porque aquilo subsidia as crenças deles. Em outras palavras, o teu sofrimento é um tubo que alimenta a nuvem de realidade temporária deles. Então eles precisam de mais energia, porque senão a nuvem deixa de existir. Até eles migrarem para a realidade concreta e completa. Sacou? Então, como eles não veem vantagem em migrar para a realidade concreta,
eles ficam perpetuando eternamente esse mundo de fantasias. Então, dizem que eles estão entrincheirados nessa posição de pegar as pessoas e abusar delas de várias formas e de ter esse sistema que obriga as pessoas a serem gado e a serem escravos, basicamente. Aí você pode me dizer assim, não, mas no capitalismo dá para você deixar de ser escravo e tal. Então, para deixar de ser escravo, você precisa ter um conjunto de habilidades que tem gente que não dá conta de construir. Esse é o problema. Sabe aquela narrativa meio meritocrática de que não, basta você construir as habilidades. Tipo, basta você fazer isso. Então, mas e quem não dá conta de fazer? Como é que faz? Termina aí o argumento meritocrático. Ou seja, se a pessoa não dá conta de fazer o que para outras pessoas é fácil, pensando no exemplo neurodivergente, pensando no exemplo autista, pensando em qualquer outro exemplo onde é difícil para a pessoa fazer, o que acontece? Ela até pode dar conta de fazer, mas isso nunca vai ser uma verdade estatística. Isso é uma evidência, para não dizer prova, é uma evidência incontestável, primeiro, da ineficiência do sistema, da ineficiência do modelo de ensino, da ineficiência da gestão de recursos do sistema, de forma geral, e do nível estrondoso de soberba dos gestores do sistema. Para começar, aí você pensa, então, a gente precisa reformular o sistema? A gente precisa derrubar esse sistema e gerar outro? Eu não sei se isso é possível. Agora, eu estou te explicando como a situação está. Como melhorar, aí é outro capítulo, beleza? Então a situação está assim. Ela está de tal modo que não é para todo mundo. Mas não é que não é para todo mundo porque é impossível que seja para todo mundo. Não é para todo mundo porque dentro deste modelo não dá para todo mundo. Sacou? E aí tem gente que vê isso e já tem intuitivamente esse tipo de percepção. É por isso que tem tanta gente em depressão, tanta gente que não está engajada e tudo mais, porque você precisa passar por uma lavagem cerebral para gostar dessa vidinha. Você precisa passar por uma lavagem cerebral para gostar de viver no planeta Terra. Um planetinha tosquinho, nada contra o planeta em si, a natureza e tal, mas ô humanidadezinha retrógrada, hein, mano? Ô sistema tecnológico ultrapassado e tal. Então, aí a galera não curte brincar. E aí eles escapam para mundos imaginários. Aí fica viciado em Netflix, fica viciado em qualquer tipo de droga, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de fuga. Porque é sempre o quê? É sempre uma nuvem e uma realidade temporária atrás de outra. Que é basicamente o quê? Tudo isso que eu disse é simbolizado pelo paradigma da formiga num elástico. Então você imagina que você tem um elástico desse tamanho. Aí você coloca uma formiga aqui e você manda a formiga andar até a outra extremidade do elástico. Ela vai dando uns passinhos dela. À medida que ela vai dando um passinho, você vai esticando o elástico. Você pode pensar que ela nunca chegaria no final do elástico, mas vamos supor que a formiga seja um robozinho e que o elástico seja infinito e não se rache ou se quebre. A formiga uma hora vai chegar no final do elástico, porque a cada passo que ela deu, você esticou o elástico como um todo, inclusive a parte que ela já andou. Só que vai levar muito tempo. Isso é o que se chama de retorno diminuído. É um termo da física, mas que também é muito usado em jogos, RPG e tal. Que você usa uma habilidade, por exemplo, em jogos, e depois essa habilidade ela tem um efeito diminuído quando você usa a segunda vez e assim sucessivamente. Então você tem um retorno diminuído do efeito de viver na realidade imaginativa e na realidade temporária. É por isso que pessoas vão pulando de relacionamento em relacionamento, vão se afundando cada vez mais nos vícios e assim sucessivamente. Por quê? Porque elas vão precisar de doses cada vez maiores por causa do retorno diminuído. E aí eu te falo, esse é tão simples, mas nem sempre é fácil. Não existe retorno diminuído para a fonte. Porque a fonte, ela é 360, ela completa o ciclo, ela é água viva.
Agora, enquanto você estiver na água do poço, e você sempre ficar com sede, sempre vai ter retorno diminuído. Você sempre vai precisar de mais. Aí você vai entrar no relacionamento e vai se machucar mais. Aí a outra pessoa vai sair mais machucada e vai ser uma bola de neve, um efeito cascata em forma societária gigantesca e tal. Por quê? Tudo isso porque você não curou as suas próprias emoções. Aí você pode me dizer, mas se a pessoa não dá conta de curar as próprias emoções? Então dá um jeito você que está assistindo isso daqui. Peça ajuda se você não dá conta sozinho. Mas faz alguma coisa. Porque por mais difícil que seja, alguma ação, uma microação, uma nanoação, ela tem que acontecer para gerar algum tipo de resultado. Ainda tá rolando aqui o microfone, dessa vez tá sendo abençoado o rolê. Qualquer ação é melhor do que nenhuma. Então faça alguma coisa. Se é difícil fazer alguma coisa, peça ajuda. Isso não significa que eu concorde com o sistema, nem que eu discorde do sistema. Isso não significa que eu concorde com as dinâmicas de promiscuidade de alma que estava acontecendo nessa festinha, nem que eu discorde disso daí. Só significa uma única coisa. Esse tipo de modalidade de conduta sempre vai deixar os corações mais vazios e mais infelizes, até que outra ação aconteça para mudar esse tipo de panorama. E essa outra ação, ela tem que ser num outro sentido, no sentido de você se aproximar, nem que seja um tantinho só de Jesus. Você aproximando, nem que seja um tantinho só da fonte. Só um pouquinho já tá bom. Como? Começa orando. Olha só. Vai lá pro seu quarto e desliga o Wi-Fi, desliga o celular, só para você se certificar que a inteligência artificial não vai te ouvir. E aí começa você a orar para Deus, começa a conversar. Você pode conversar dentro da sua cabeça ou você pode falar verbalmente se você quiser. Mas conversa, põe para fora o que você está sentindo. Tem muita gente que acha que Deus é tipo um gênio da lâmpada. Ou um garçom que vai lá, eu quero isso, eu quero aquilo lá. Não, não. Você não entendeu como é que funciona. Deus é o seu Pai Celestial. E para você conversar, basta você falar o que você está sentindo. Mesmo que quando você for falar, você queira confrontar Deus. Mesmo que quando você for falar, você queira xingar. Mas explica o que está acontecendo. Começa a conversar. Peça por intervenções positivas. Tipo, ó, eu vou fazer uma oração aqui, por favor, se Deus estiver escutando, escuta aí, ajuda aí, traz mais gente pro rolê e tal. Isso é uma coisa que você pode fazer, é de graça. Tudo que você precisa é de um pouquinho de concentração e atenção. Talvez seja mais fácil para você e exija menos esforço para você falar do que pensar. Às vezes você pode se perder no meio dos pensamentos se você começar a elaborar uma narrativa verbalizada mentalmente, e você pode se distrair, pode começar a pensar em outras coisas. Se você começa a falar, você pode ter mais congruência e coerência naquilo que você está pensando. Essa é uma maneira que você tem de se aproximar um tantinho só de Deus e de Jesus. E aí o que acontece? Você já vai ter um pouco mais de bálsamo, um pouco mais de cura no seu coração, um pouco mais de preenchimento comparado ao momento anterior. Então você tem um monte de dinâmicas espirituais que acontecem, você tem um monte de possessão espiritual que acontece, tem esses contextos de consumo de bebidas alcoólicas, aí os mudras, as posições de mãos, aí você tem todas as narrativas e os gestos programados das pessoas e tal, aí joga o ombrinho, olha para baixo e tal, sabe? Aí aquela coisa de você olha para a pessoa, ela faz assim com a cabeça, dizendo que tipo ela dá um consentimento para você dar um passo mais adiante, ou ela faz assim com a cabeça, dizendo que ela não tá nem aí para você e tal. Todos os gestos e padrões o tempo todo. Tudo isso acontecendo lá no rolê, mas essa é a essência da dinâmica do rolê. Essa é a essência. Pessoas feridas, que ferem outras pessoas, pessoas famintas, que
aumentam o tamanho da fome de outras pessoas ao interagirem de maneiras vazias com outras pessoas, serem usadas, usarem outras pessoas e ficar nesse ciclo vicioso. Você não precisa passar por isso. Você pode se libertar e, quem sabe, ajudar mais alguém a se libertar também. Beleza? Por enquanto, já tá bom demais. Eu comecei a falar sem parar, 1 hora falando sem parar. Por enquanto tá bom, tá? Era isso aí que eu tinha para expressar nesse primeiro momento. Que Deus abençoe você, você tenha uma semana abençoada e fique com Deus. Se aproxime um pouquinho mais de Deus e acredite, você tem um efeito positivo inclusive sobre os espíritos que estão ao seu redor. Então, que Deus te abençoe, seja frutífero e até a próxima.